Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é trabalho. Nós vamos abordar a mulher no mercado de trabalho. Nós vamos entender a trajetória da mulher, tá certo? Dentro desse mercado de trabalho. Será que a mulher realmente ela é respeitada nesse ambiente do trabalho? Será que as condições que são oferecidas para a mulher são as mesmas condições oferecidas ao homem? Como historicamente, como se iniciou essa jornada da mulher no mercado de trabalho? Nós vamos abordar todos esses questionamentos. Então vamos lá? Primeiro nós vamos ver como era que a mulher era vista lá na antiga sociedade. A mulher era vista apenas como apta a realizar os fazeres domésticos. Ela vivia alheia, aos acontecimentos externos. Era escrava do homem e a este devia obediência. A mulher não tinha direito de votar e nem de opinar em nada. Nas relações de trabalho, ganhava bem menos que os homens e trabalhavam horas e horas sem a recompensa equiparada ao seu esforço. Então, a gente está observando, que a mulher na antiga sociedade, ela foi criada para ser dona de casa, para ser dona do lar, cuidar dos filhos, do marido. Não se dava oportunidade da mulher trabalhar fora, ter uma profissão, ser independente. Além disso, também a questão de escravizar a mulher com o sentido da mulher desenvolver um trabalho e não ser remunerada por aquele trabalho. Aí já entra a questão do preconceito, contra a mulher, ok? Aí vamos ver as conquistas na luta, Numa reivindicação, pessoal, em março de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova York entraram em greve, ocupando a fábrica para exigir a redução de um horário de mais de 16 horas por dia para 10 horas, porque a jornada de trabalhos que elas tinham era de 16 horas, então elas se juntaram para querer, que diminuir essa, digamos assim, essa redução de horário, porque era um horário de 16 horas, tá? Então, estas operárias, que nas suas 16 horas recebiam menos de um terço do salário dos homens, foram fechadas na fábrica, onde, entretanto, deflagrou um incêndio e 130 mulheres morreram queimadas. Tá vendo aí, pessoal? Que brutalidade, As mulheres foram reivindicar condições melhores de trabalho, como já falou aqui. Elas trabalhavam muito, mas ganhavam pouco, e elas queriam a redução dessa jornada de trabalho. E no final, o que foi que aconteceu? É por isso que fala conquistas na luta e no luto. Atearam fogo na fábrica, tá certo? Houve esse incêndio e as mulheres morreram, queimadas. Começou de fato, pessoal, tá? Entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente, quando os homens iam para as frentes de batalha e as mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição dos homens, no mercado de trabalho. Mas a guerra acaba, É pouco dos que sobreviveram da guerra, do conflito. Alguns homens foram mutilados e impossibilitados de voltar ao trabalho. Então, nós vamos começar a perceber que, a partir daí, a mulher também começou a ganhar oportunidade por conta dessa mutilação e das mortes de muitos homens, no campo de batalha, tá? Aí foi justamente nesse momento que as mulheres sentiram-se na obrigação de deixar a casa e os filhos para levar adiante os projetos e o trabalho que eram realizados pelos seus maridos, porque precisava trazer o sustento para o seu lar. Aí no século XIX, com a consolidação do sistema capitalista,
houveram inúmeras mudanças, né? Aí, com o desenvolvimento tecnológico e o intenso crescimento das máquinas, boa parte da mão de obra feminina foi transferida para as fábricas. Houve a Revolução Industrial, que com isso houve uma crescente demanda de trabalho nas fábricas, né, indústrias. Aí as mulheres são também inseridas dentro dessas fábricas por conta desse desenvolvimento tecnológico, tá certo? Desde então, algumas leis passaram a beneficiar as mulheres, como estabelecimentos, né, como está estabelecido na Constituição de 32. Sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor correspondente ao salário igual. Vede-se o trabalho, veda-se o trabalho feminino das 22 horas, tá, às 5 da manhã. É proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de 4 semanas antes do parto e 4 semanas depois. É proibido despedir mulher grávida pelo simples fato da gravidez. Então, aqui a gente está vendo alguns benefícios que foram estabelecidos na Constituição, tá certo? Mas será que hoje, ainda assim, é respeitado esses direitos que foram adquiridos? Alguns deles sim, né? Mesmo com essa conquista, algumas formas de exploração penduraram durante muito tempo. Lembra que na nossa aula passada nós falamos da exploração do trabalho infantil e hoje nós estamos abordando a mulher no mercado de trabalho, que não deixa de ser uma outra exploração da mão de obra, né? Jornadas entre 14 e 18 horas, diferenças salariais acentuadas, sendo comum. Muitos países, né, as mulheres trabalham o mesmo que os homens, exercendo muitas vezes as mesmas atividades e elas ganham bem menos do que eles. A justificativa desse ato estava centrada no fato de o homem trabalhar e sustentar a mulher. Desse modo, não havia necessidade da mulher ganhar um salário equivalente ou superior ao homem, porque nós já abordamos aqui que no início a mulher ela foi educada somente para os afazeres da casa, educação dos filhos, cuidar do marido, lavar, passar, cozinhar. O homem trazia o sustento para casa. Só que quando a mulher começou a ser inserida no mercado de trabalho, ela se depara com essas injustiças, com essas explorações, tá certo? Não tendo um salário equivalente ou superior ao salário de um homem. Vocês acham que isso é correto, pessoal? Vocês acham que isso é justo? Se a mulher desenvolve o mesmo trabalho, trabalha a mesma quantidade de horas, por que a mulher ela tem que ganhar menos do que o homem? Por que tem que ser desse jeito, dessa forma? Por que esse preconceito? Só, pessoal, que nós vamos perceber aqui que houve um movimento feminista, tá? Dentro desse movimento feminista aqui, nós vamos ver algumas características da ação política em relação às mulheres, que vem tentando realmente colocar em prática a lei de que todos são iguais perante a lei. Mas isso só vem ser despertado lá no século 17, tá certo? Que vem justamente se lutando para que essa ação política ela seja uma prática e alcançada pelas mulheres. Se a lei diz que todos são iguais perante a lei, então as mulheres não devem ser prejudicadas em relação ao seu trabalho, tá? Vamos ver aí no Brasil, né? Essa Marcha Mundial aí das Mulheres. No Brasil, a Marcha Mundial das Mulheres juntou setores, ampliando o debate econômico entre as mulheres, tá? E as trazendo para as ruas, onde construir uma plataforma nacional, que seria a Carta das Mulheres Brasileiras, que exige terra, trabalho, direitos sociais, autodeterminação das mulheres e soberania no país. Então, dentro dessa carta, tá certo? Foi-se trazido, sim, todos esses direitos em relação à mulher,
principalmente uma autodeterminação e direitos sociais também, tá bom? O combate à pobreza e à violência feita às mulheres continua a ser o eixo de nossa intervenção, sempre com uma forte ação feminista e anticapitalista na luta pela igualdade, pela justiça, distribuição, recursos e poder. Então, até hoje, tá, se combate essa violência feita contra as mulheres, porque isso não deixa de ser uma violência. A falta, né, de se adquirir os seus direitos, onde os direitos não são prevalecidos. Através da evolução dos tempos modernos, as mulheres conquistaram o seu espaço. As estatísticas apontam que há mais mulheres do que homens no Brasil. Mostram também que elas vêm conseguindo o emprego com mais facilidade e que seus rendimentos cresceram a um ritmo mais acelerado do que os homens. Hoje, nós encontramos um panorama diferente, onde a mulher ela ganhou o mercado de trabalho, que hoje já não tem isso de dizer que a mulher não pode ser caminhoneira, que a mulher não pode ser médica, que a mulher não pode ser dentista, que a mulher não pode trabalhar na área civil. Hoje, a mesma profissão que um homem exerce, a mulher também pode exercer, não é verdade? E muitas vezes a mulher, pessoal, tá? Ela até exerce com mais capricho, não é verdade? Se nós estivéssemos com as nossas aulas presenciais, ia dar um ótimo debate, né? E os meninos talvez fossem até querer me lixar por conta disso. Mas a mulher sempre tem aquele caprichozinho, pensa não só em executar o trabalho em si, mas sempre fazendo com mais carinho no sentido dos detalhes, né? Nós somos mais detalhistas, não é verdade? Então, a mulher, ela deixa somente de ser dona de casa, tá? De tomar de conta do esposo, de cozinhar, passar e lavar e cuidar dos filhos. Agora, ela quer também ser reconhecida profissionalmente. E com isso, ela ganha esse mercado de trabalho. Mesmo com todas as situações que a mulher ela tem enfrentado, de injustiça, tá certo? De baixos salários, mesmo com todas essas evoluções da mulher no mercado de trabalho, ela ainda não está numa condição de vantagem em relação aos homens, pois continua existindo muito preconceito, muita discriminação, mas principalmente a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Pessoal, isso é gritante, tá? E esse problema tem que ser solucionado, porque a mulher continua sofrendo ainda essa desigualdade no seu salário. A desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho não diminuiu há 27 anos, pessoal. É o que aponta um estudo da Organização Mundial do Trabalho. A pesquisa vai além, que em 2018, a probabilidade de uma mulher trabalhar foi 26% inferior do que a do homem. Por que, gente? Isso acontece no nosso país e no mundo. Por que a mulher ela tem que ser inferiorizada? Por que a mulher ela não pode, sim, ser gerente de uma empresa? Por que a mulher ela não pode coordenar, né, uma reunião parlamentar? O que o homem ele pode exercer e executar, a mulher também pode. É assim? Então, essa pesquisa ela nos deixa muito triste, porque em pleno século XXI nós percebemos que a mulher ainda é desvalorizada no ambiente de trabalho. Isso acontece, pessoal, nos países mais desenvolvidos, viu? Mesmo nesses países desenvolvidos, a equidade ainda parece ser um sonho distante. Misericórdia, né? A Islândia, o único país que alcançou a plena paridade de oportunidade de trabalho, segue sem oferecer igualdade de remuneração à sua população. Então, isso é um absurdo. Em pleno século XXI, a mulher ainda ser acometida, ser discriminada, né, no mercado de trabalho.
porque a diferença salarial também segue como um dos pontos, né, mais críticos, tá certo, dessa discussão, já que a distinção chega a 20% entre os gêneros, quando sem cargos equivalentes. Isso quer dizer que a mulher ela não consegue assumir cargos maiores como os homens. Mesmo nos países mais desenvolvidos, a equidade ainda parece ser um sonho distante. Tá vendo aí, pessoal? Com tanto desenvolvimento, com avanço tecnológico, né, com todo o movimento feminista, a mulher ainda sofre, mesmo em país desenvolvido, com essa diferença, né, que faz em relação ao seu trabalho e ao trabalho exercido pelo homem. A Islândia, né, é o único país que alcançou a plena paridade dessas oportunidades de trabalho, segue sem oferecer essas igualdades de remuneração à população, né? Para as famílias pobres, muitas das quais formadas por mulheres negras, isso nunca foi uma opção. Tanto é que em 1872, época do primeiro recenseamento geral do Brasil, as mulheres já representavam 76% dos operários nas fábricas. E a permissão para trabalhar fora sem autorização do marido só veio em 1943 com a CLT, que é a questão da carteira assinada, né? Com todos a seguridade do trabalhador, tendo a sua carteira, né? Com seu direito ao seu salário, suas horas de trabalho, suas horas de folga, férias, FGTS, que isso é uma outra abordagem que a gente vai trabalhar também em outro momento, mas mulheres ainda ganham menos que os homens. Também há desigualdade entre as próprias mulheres. As brancas são mais bem remuneradas que as negras ou as pardas. Que absurdo, gente! A mulher negra sofrendo esse preconceito, essa discriminação por ser negra, tá? Ela vai ganhar menos do que uma mulher branca, exercendo a mesma função, o mesmo trabalho. O que é isso? Isso não pode continuar, tá certo? Aí nós vamos ver aqui que a região Nordeste, que é a nossa região, onde a mulher tem baixa presença no mercado de trabalho, com a participação de 48,2% contra 60,8% das mulheres da região Sul. Isso é um absurdo. Então, nós estamos dentro dessa discriminação, desse preconceito, onde aqui na nossa região, poucas mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, se comparando com a região Sul. Outra razão para a diferença, né, está nas posições ocupadas pelas trabalhadoras, que costumam ser inferiores às dos homens. Geralmente elas não ocupam cargo de chefia, de tomada de decisão. Por quê que uma mulher não pode tomar um cargo de chefia? Qual o problema? Porque quer dizer que a mulher ela pode direcionar bem a casa dela, educar bem os filhos, cuidar bem do esposo, né, resolver os problemas do lar, que muitas vezes é a esposa e a mulher, com a tomada de decisão sábia dela, resolve esses problemas na família. E numa empresa a mulher não pode ter uma tomada de decisão, a mulher não pode ser chefe, patrão, porque ela vai supervisionar um grupo de homens. Aí muitas vezes aqueles homens não querem ser supervisionados por uma mulher, não querem ser subordinado a uma mulher por ser homem. Aí entra o machismo, aí entra o preconceito, né? Onde os homens muitas vezes se acham ser melhores por ser homem. Aí já entra a questão, né, pessoal, do machismo e dos valores, tá certo? Que foram adquiridos, a forma como foi criado no meio da família, aquele homem machista que não aceita a opinião da mulher, que acha que em uma empresa uma mulher não é para mandar porque eles são homens, e vão achar que isso vai desvalorizar por ser homem. Isso é preconceito, isso é um absurdo em pleno século XXI isso continuar acontecendo. Cadê o respeito mútuo? Os valores éticos, os valores humanos,
Mulheres negras, por ser negra, ganhar menos do que as brancas, exercendo a mesma profissão, trabalhando a mesma quantidade de horas. Mais do que isso, pensando em homens e mulheres que ocupam cargos semelhantes, 38,2% disseram que as mulheres ganham menos do que os homens nas empresas que trabalham. Os próprios homens se declarando que as mulheres ganham menos. Esta ainda é uma triste realidade nas empresas. Apesar, né, de acordo aí com o que foi colhido, né, que de 8 em cada 10 homens responderam que não concordam com essa prática, tá certo? Eles disseram de 8 em cada 10. A cada 10 entrevistados, 8 disseram que não concordavam com essa prática. Que bom, realmente vamos mudar, né, esse pensamento, essa forma de agir, essa discriminação, de achar que a mulher tem que ganhar menos do que o homem, que a mulher não pode exercer determinada profissão. Que é isso? 57% das mulheres já se sentiram prejudicadas profissionalmente por ser mulheres. Que absurdo! Isso é um absurdo muito grande, né? 57% das mulheres se sentiram prejudicadas por ser mulher. Aí vem um outro problema, pessoal, sério. Além da mulher enfrentar discriminação no mercado de trabalho por ser mulher, a questão de ganhar menos, né, do seu salário não ser igual ao do homem, a mulher ainda vai ter outro problema também, o assédio sexual no trabalho. Quantas mulheres têm sofrido isso por ser mulher, tá? 48% das mulheres já sofreu assédio moral no trabalho. 26% das mulheres já sofreu assédio sexual no trabalho. Então, a gente está vendo, pessoal, que é uma porcentagem altíssima. Isso é um absurdo. A mulher não poder trabalhar porque ali no ambiente do trabalho dela ela vai sofrer abuso. Ela vai ser assediada moralmente. E no Brasil, como é que está essa realidade? 37,8% das entrevistadas, tá? E 28,2% dos entrevistados acreditam que existe alguma forma de assédio contra as mulheres onde trabalham atualmente. Então, 37,8% de mulheres entrevistadas para 28,2% de homens entrevistados, eles acreditam que sim, existe um assédio contra as mulheres no ambiente de trabalho. 48,5% das mulheres que trabalham ou já trabalharam disseram que sofrem algum tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. E 26,3% já sofreram assédio sexual. Apenas para comparar entre homens, esses números caem para 30,7%. E 8,2% respectivamente. Isso é um absurdo, né, pessoal? A mulher está no seu ambiente de trabalho, não poder exercer sua profissão, porque ela não é valorizada, ela é discriminada. E além disso, né, o patrão, o chefe ou os colegas de trabalho achar, né, que podem sim estar importunando a mulher, assediando no seu trabalho. 6,4% acreditam que as mulheres devem reportar o assédio à diretoria ou RH da empresa. O que é isso? Denunciar, não se omitir, não se calar, não ter medo de falar, tá certo? No entanto, na prática, essa decisão não é assim, tão simples. 62,1% das mulheres que já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho não denunciam o caso à empresa. Por medo, muitas vezes são acuadas, muitas vezes sofrem chantagem, medo de perder o emprego, a oportunidade que foi lhe dada, mas não é para ter medo, pessoal. É para se denunciar, sim. Não é para se calar, não é para se omitir. A mulher está ali no seu trabalho, exercendo a sua profissão, e ali ela está sendo abusada. Não pode, isso não pode acontecer. Mas, infelizmente, pelo medo,
né? Pelas chantagens, muitas vezes, pelo medo de perder o emprego, porque precisa para sustentar os filhos, a família, ela aceita calada e não denuncia. Mas que nós não devemos se calar, nós não devemos aceitar, nós devemos sim denunciar e ir em busca dos nossos direitos. Mais triste ainda é saber que 57,8% das que fizeram a denúncia não foram apoiadas. É por isso que muitas delas não denunciam. Vocês estão vendo aí o absurdo? 57,8% das que denunciaram não foram apoiadas. E 24,1% foram parcialmente apoiadas. Que absurdo grande é esse, pessoal? Por que a mulher precisaria mentir? Eu creio que muitas delas são até demitidas, porque muitas dessas assédio partem dos patrões. Aí vem o medo de perder o emprego, né? Gente, devemos continuar lutando, seja na escola, seja no trabalho, seja no lar, seja na sociedade, a igualdade de oportunidade, tá? A igualdade de direitos. Vamos continuar assim, se posicionando. A mulher no mercado de trabalho, ela não é para ser desvalorizada. Então, vamos sim em busca de oportunidade, de igualdade. Vamos sim fazer valer os nossos direitos como mulher. Não aceitar os assédios sexuais, os abusos, denunciar. Seja no trabalho, na escola, onde for, nós devemos lutar por o direito de igualdade, o direito de oportunidade. Não vamos se omitir em querer ganhar menos do que o homem, aonde nós exercemos a mesma profissão. Ah, professora, a senhora está falando isso, mas eu sou apenas uma adolescente, eu ainda não trabalho, mas você um dia vai trabalhar. E você que é uma adolescente, você já está começando a aprender desde já, desde cedo, a lutar pelos seus direitos, a saber o que é o certo, o que é o errado. E você também, né, que é adolescente, né, que vai crescer, se tornar um homem, também para não aprender a essas práticas erradas, a não ser um preconceituoso, a não olhar a mulher com a olhar de inferioridade, se achar superior à mulher, ou achar que você, por ser homem, pode ganhar mais do que a mulher, não. Que você já possa, sim, começar a construir valores éticos, valores morais, valores profissionais, dentro da ética, tá? Para que você se torne um homem cumpridor dos seus deveres, para que você venha exigir também os seus direitos, para que não haja discriminação, preconceito em relação à mulher. Para que vocês também, meninos, não caiam nessa prática, tá certo? De discriminar a mão de obra, de achar que a mulher tem que ganhar menos do que o homem, que a mulher tem que ser inferior. Então, nós mulheres, que nós venhamos a continuar a lutar por uma sociedade de oportunidade, de igualdade justa para nós mulheres, tá certo? Nós vamos ficar aqui também com um pequeno vídeo, complementando também a nossa aula de hoje, ok? Não é só ser mulher, no meu caso, uma mulher pobre, negra, e minha mãe dizia o seguinte: você vai ter que trabalhar muito, você vai estudar e você vai trabalhar mais que os outros. Falei que eu ia fazer processamento de dados, eu ouvi muito: Cíntia, mulher vai ser dona de casa, vai cuidar de filho, isso é profissão de homem. Eu falei, não, vou fazer processamento de dados. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi no Senai, eu fui professora, né, de curso técnico. Eu comecei a usar um jaleco para poder conseguir dar aula. Legal que você conseguiu se estabelecer nessa profissão, mesmo sendo uma mulher. É tipo, a gente tá no século XXI, isso é muito século passado, gente. O tempo mudou, as coisas mudaram. Meu pai tinha uma certa resistência que a gente estudasse. Foi muito difícil eu convencê-lo que eu queria estudar. Na sociedade, infelizmente, existe profissão de homem e de mulheres. Eu não vejo por que tem que ter essa desigualdade. Ambos são seres humanos. As coisas que são instauradas na sociedade é muito difícil mudar. E hoje a gente vê muito isso, mas as coisas estão começando a desconstruir aos poucos e as pessoas estão vendo que não é muito bem assim.
Seu marido não liga de você trabalhar fora? Bom, meu ex-marido me conheceu trabalhando, ele nem se meteu a besta. Eu tenho um amigo que uma vez me promoveu a homem, porque ele falou, não, você tá no mesmo nível que a gente. Eu falei, não, senhor, estou muito acima. Você consegue se comprometer porque você tem filho. Já ouvi também. Ah, mas você vai viajar, mas quem vai ficar com o seu bebê? Ah, gente, o bebê tem pai. Foi o marido. Hoje, se eu olhasse a Cíntia antes de ser mãe e depois de ser mãe, eu contrataria a Cíntia depois de ser mãe. Eide Lama inventou o Wi-Fi. Ela é mulher e atriz, viu, gente? Maravilhosa. Mas a gente só conhece o Steve Jobs. Quando você já pensou na sua vida que foi uma mulher que inventou o Wi-Fi? No final das contas, quem leva a fama realmente são os homens. O mais legal que tem numa mulher na área de tecnologia é uma coisa que eu defendo muito, que é a representatividade. Entre 2013 e 2017, as buscas no Google por desigualdade de gênero no mercado de trabalho Cresceram 451%. as mulheres e os homens acordando que existe isso mesmo, que não, isso não é um mimimi, é uma ladainha, faz a gente conseguir fazer ações para reverter esse quadro, né? Se desempenham os mesmos papéis, não há por que ser salários diferentes. Tem um papel fundamental das empresas hoje com a questão da equidade. Por isso, uma das coisas que eu apoio, iniciativa da Vivo e de outras grandes empresas, são as cotas para lideranças femininas. Eu peço aos líderes, pergunte para as suas mulheres, você quer ser líder no futuro? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu só não concordo com o título, porque a diversidade é o futuro, eu acho que a diversidade é o presente. A gente já está correndo atrás do prejuízo. A Vivo mesmo está com um programa de diversidade muito interessante. Na Vivo, a gente está no início de um processo e esse projeto das mulheres me surpreendeu. Eu achei super bacana esse das mulheres técnicas. Isso me deixa bastante orgulhosa da empresa que eu trabalho. Quanto maior a diversidade de ideias, maior a capacidade de sucesso da empresa. Então, assim, qual é o futuro das mulheres? Eu espero que não exista mais tanta diferença de salário para cargos iguais. A gente tem muito ainda que fazer. Não tenham medo. Medo paralisa. Vão em frente. Ouve o coração, segue o seu sonho, porque se você não seguir, você está errando 100%. Estudo e competência temos. Precisamos de oportunidade. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.